Olá, brothers, tudo bem? Bom, vamos continuar nosso curso de Material Designer Lite da Google e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco a como usar os ícones dentro desse framework, tá? Nas 3 próximas aulas, como vocês podem ver na tela, nós vamos trabalhar com ícones, botões e cards, tá? Na verdade, um vai completando o outro, vocês vão entender por que nós vamos aprender eles nessa ordem. Antes de nós começarmos a aula, eu peço para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva para poder estar recebendo o nosso conteúdo atualizado semanalmente e também de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo, que isso ajuda a gente pra caramba, tá? Bom, então depois da vinheta de abertura você já fica com a aula de hoje. Bom, gente, como vocês devem ter notado, eu dei uma estilizada aqui, eu montei um grid de 3 colunas aqui, só para a gente poder trabalhar com os itens que nós vamos aprender agora, né? Para você que quer montar um grid bem parecido com o meu, nós começamos com uma div MDL Grid, tá? E dentro dela 3 filhas MDL Cell com 4 colunas, tá? Aí nós colocamos lá, com a ajuda de um H3, os 3 títulos, né? O ícone, botões e cards. E também logo abaixo nós adicionamos uma div e colocamos uma classe que nós chamamos de background cinza, tá? Essa classe é pessoal, tá? Eu que criei para poder dar essa diferenciação de cor, que colocar esse cinzinho um pouco mais escuro, tá? As definições CSS são bem simples. Eu dei um background na body de cinza claro, peguei a minha MDL Grid, tá? E dei nela um min height de 320 pixels, tá? Esse min height que eu dei aqui é apenas para que o meu rodapé ele fique logo abaixo aqui, ok? Então eu dei uma altura mínima para minha MDL Grid, falando que ela vai ter ali 320 pixels de mínimo, tá? Ela pode aumentar mais que isso, mas ela não pode ser menor, senão que o meu rodapé iria por meio da página e iria me atrapalhar, tá? Outra coisa, o background cinza, eu defini que a altura mínima dele aí vai ser de 50 pixels e um background EEE para ele ficar um cinza um pouquinho mais escuro, tá? Essas foram algumas definições que eu coloquei apenas para que eu tenha uma visão mais bacana, uma visão mais bonita do que vocês estão vendo na tela, ok? Bom, gente, então vamos começar a trabalhar com os ícones, tá? Então dentro dessa div, onde nós trabalhamos com background cinza, nós vamos começar a inserir ícones nela, ok? Bom, gente, para a gente poder inserir um ícone, a gente vai ter que fazer uso de uma div, tá? Essa div ela vai ter que receber algumas classes controladoras para que ela possa puxar o ícone que eu quero colocar dentro do meu projeto, né? Lembrando que os ícones eles são puxados dentro de uma fonte, tá? Então, os ícones, todos os ícones que vocês vão ver, o uso deles dentro do Material Designer Lite da Google, eles são fontes, ok? Que são puxados através daquele arquivo que nós colocamos lá em cima, né? O arquivo de fontes no Material Designer. Através dele é que nós conseguimos criar essas fontes. E é muito simples poder chamar ela. Nós chamamos assim, ó, material icons, ok? Essa é basicamente a classe controladora para se chamar os ícones, tá? A partir do momento que eu adicionei essa material ícones, eu consigo puxar qualquer um dos ícones existente dentro do Material Designer. E onde eu vou saber quais são os ícones que tem, quantos ícones que existem e como eu posso chamar eles para minha aplicação? Muito simples, gente. Vocês vão acessar uma página que é google.com/design/icons, tá? Aqui nessa página você vai ter logo abaixo todos os ícones possíveis dentro do Designer Lite da Google, tá? Nós vamos ter aqui, gente, você vai rolando a página, vocês vão ver que existem muitos ícones, tá? E como que eu faço para poder chamar um desses ícones para minha aplicação? Muito simples, só copio o nome dele. Por exemplo, aqui, ó, tenho Android, não tenho? Vou pegar o nome dele aqui, Android, né? E vou adicionar aqui no caso dentro da minha div, ok? Android, tudo em minúsculo. Se eu só fizer isso, salvar e atualizar a minha aplicação, vocês percebam que o ícone aqui do Android foi inserido, né? Agora, por exemplo, eu inseri aqui o meu Android através de uma div. Se eu quiser usar uma tag i para adicionar também um ícone, eu posso,
né? Eu pego a mesma classe ali de cima, por exemplo, a material icons, vou colar ela aqui dentro da minha tag i, ok? E vou chamar outro ícone. Vamos ver outro ícone aqui na tabela. Por exemplo, um ícone que ele tem um nome duplo, né? Vamos pegar um ícone com um nome duplo aqui, como esse aqui, Doni All. Como que eu faço quando eu tenho um ícone, o nome dele é composto de duas ou mais palavras? Nós temos que separar essas palavras com o uso do underline, né? Então, se ele está ali, Doni All, nós vamos colocar assim, ó, Doni underline all, ok? Salvei, atualizei, olha lá que bacana, meu segundo ícone inserido, né? Posso também colocar ele através de uma spam? Posso, por exemplo, vamos puxar um outro ícone aqui, por exemplo, este page view, né? Vamos puxar ele, então, ó, page view, ok? Salvei, atualizei, tenho o meu page view ali. Caso, por exemplo, eu precise que o meu ícone tenha tamanhos diferentes, porque ele naturalmente ele é executado com um tamanho aí de 24 pixels, né? Caso eu precise que o meu ícone tenha aí mais tamanhos, que ele seja um pouco maior ou menor, nós também podemos fazer isso de forma manual, né? Como que nós vamos fazer isso? Vamos adicionar aqui mais 4 ícones, tá? Vamos usar o ícone aqui com o i mesmo, né? 1, 2, 3, 4, tá? Só vamos trocar os ícones que nós estamos chamando. Eu vou chamar aqui o print, por exemplo, home, search e o thumb up, ok? Perfeito, salvei. Atualizei a minha aplicação. Tenho aqui os 4 ícones novos que eu coloquei, ok? Só que eu vou querer fazer o que agora? Eu vou querer diminuir e aumentar o tamanho deles. Vamos fazer o seguinte, no nosso primeiro aqui, no nosso print, nós vamos adicionar uma classe nele que vai ser MD18, ou seja, eu quero que esse ícone fique com o tamanho de uma fonte 18, ok? O segundo, nós vamos colocar essa classe MD aqui e vamos deixar ele no tamanho natural dele, que é 24, perfeito? O próximo, vamos colocar tamanho 36 e o outro nós vamos colocar tamanho 48. Se eu só adicionar essa classe, salvar e lá, não vai adiantar nada, perceba. Porque essas classes não são previstas no framework. Nós é que estamos criando a fim de mostrar para vocês que nós podemos tanto diminuir o tamanho de um ícone como aumentar ele, tá? Então aqui na nossa CSS, que nós estamos criando ela aqui em cima, vamos adicionar mais algumas definições nela, né? Então vamos criar a classe que nós colocamos ali embaixo, que é MD18, ok? E vamos definir que essa MD18 ela vai ter um font size de 18 pixels, ok? E agora nós vamos apenas copiar essa expressão e colar ela mais 3 vezes aqui embaixo. E vamos mudar o que? Na segunda linha, de 18 para 24, na próxima linha, de 18 para 36 e na última linha, de 18 para 48, tá? Então, perceba que nós estamos sempre mantendo mais ou menos a proporção dele, né? Então, olha, salvei agora, atualizei, perceba que eu tenho aqui um ícone menor, o ícone com o mesmo tamanho dos outros, que é de 24 pixels, o de 36 e o de 48, tá? Então, nós podemos alterar o tamanho desses ícones de acordo com o que a nossa aplicação for precisando, for dependendo, usando aí de classe CSS, usando do font size da classe CSS para alterar esse tamanho. Porque lembra que eu falei para você que todos os ícones são fontes? Então, para trabalhar com eles, nós também trabalhamos com as fontes. Tá? Outra coisa também, nós podemos colorir esses ícones usando aí também de classe CSS. Por exemplo, vamos pegar aqui essa lupa, vamos passar ela para laranja, tá? Então, vamos criar aqui em cima já primeiro uma classe chamada de laranja, ok? E vamos chamar a cor hexadecimal do laranja, que para ele possa funcionar, nós chamamos o color e colocamos assim, ó, FB8C00, ok? E vamos pegar essa classe laranja e adicionar aonde está aquele nosso ícone, que é o search, tá? Então vamos adicionar aqui laranja, tá? Salvei.
atualizei a minha aplicação, olha que bacana, ele está laranjinha. E isso funciona para qualquer cor, qualquer ícone. Se você quiser mudar a cor dele, você apenas vai lá no CSS, cria uma classe para ele poder alterar e você colocar a cor que você quiser dentro dele, né? Por exemplo, se eu quiser contextualizar melhor esse meu Android, né? Vamos aumentar o tamanho dele, vamos pegar esse MD48, adicionar nesse Android e vamos adicionar uma classe nele chamada de verde, tá? Para nós podermos chamar a cor verde do Android. Então vamos criar ali em cima a classe verde, né, dentro da minha CSS, e eu vou chamar a color A4C639, que é o verde usado no Android, né? Salvei, atualizei a minha aplicação. Olha que bacana aqui, o Android verdinho, bem contextualizado da maneira que ele é, né? Então nós podemos trabalhar com os ícones aí de muitas formas, podemos colorir esses ícones, podemos alterar o tamanho deles, o que é muito bacana de se fazer, né? Os ícones, por exemplo, eles podem ser usados como badges, igual nós colocamos aqui em cima, né? Vamos adicionar um badge nesse joinha aqui para vocês verem o que eu estou falando, tá? Então, eu acho ele aqui, né? Thumb up, para mim poder transformar qualquer div, qualquer tag em um badge, eu tenho que colocar uma classe que chama-se MDL-badge, ok? E como eu adicionei o MDL badge, lembra que eu tenho que colocar um par de atributo, que é o data badge, com um valor. Vamos colocar o valor aqui 5, né? Olha só, salvei, atualizei. Tenho aqui, ó, o meu joinha com o 5 ali em cima, né? Então, esse meu ícone, ele também pode funcionar como um badge, né? Basicamente, o uso dos ícones é esse, né, gente? Mostrei para vocês aí como nós podemos alterar o tamanho, a cor e o uso, né, de os ícones em geral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só lembrando, só para a gente recapitular, para você encontrar todos os ícones que são possíveis de ser usados dentro do Material Designer Lite da Google, você vai acessar google.com/design/íconos, ok? Bom, gente, então a aula tá ficando aqui. Se gostou, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e deixo aqui meu forte abraço para todo mundo e até a próxima!